Amém, amados? Bom, queridos, hoje nós vamos falar vamos refletir um pouco em cima da palavra sendo servos por amor. Amém? Depois eu passo para os recados aí. Tem alguns recados aí, principalmente do culto 10, que a gente vai estar fazendo aí. Vamos lá, amados. Palavra de Deus. Vamos fazer uma primeira explanação aqui, depois a gente vai para as observâncias. A palavra de Deus diz assim que, livro de Êxodo, capítulo 21, a partir do verso 1, tem um contexto aqui da palavra do Senhor, que fala sobre escravidão, mas é só para a gente poder ter um entendimento. Amém? Diz o texto assim, ó: estes são os estatutos que lhe porás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser, presta atenção, eu amo o meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, e não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Sovela é um instrumento pontiagudo, e ele servirá para todo sempre. Bom, a primeira coisa que a gente quer trazer de entendimento aqui é a respeito desse contexto de Israel, que quando alguém estava nessa condição de servidão, de ter um senhor acima dele, era justamente o fato de ele estar preso àquele senhor. E se ele entrava por debaixo da escravidão, sozinho, se ele fosse hebreu, depois de 6 anos ele poderia sair sozinho. Se a mulher, durante a escravidão, o senhor dele tivesse dado para ele assim, olha, eu vou lhe dar uma esposa, uma mulher. Quando ele saísse, ele levava a mulher com ele. Só que os seus filhos, que era o fruto daquela relação, permaneceria. E de outra maneira, se ele visse que o senhor dele era bom para ele e que ele estava ali vivendo uma vida boa, apesar de ele estar debaixo do senhorio de alguém, e ele falasse, eu não quero mais sair, eu quero ficar com você. Ele levava esse servo até um umbral, uma porta, perante pessoas e juízes, e a orelha dele era furada, né? Furava a orelha, e aquilo era o testemunho de que ele estava debaixo daquela condição, porque quer. Escolha. Então, dentro das leis judaicas, essa é uma das principais sobre a lei da escravidão. Você está debaixo de um jugo porque quer. Ele poderia fazer essa escolha. E por que a gente está falando isso? A gente está falando isso porque a gente vai fazer algumas observações dentro da nossa vida cristã, né? Principalmente à luz do livro de Gálatas, capítulo 4, verso 7, tem um texto que diz assim que nós somos filhos. Presta atenção. Diz assim, ó, assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. No outro texto, está no livro de Coríntios, no 2 Coríntios, cadê? 1 Coríntios 7, 22, o apóstolo Paulo, ele falando também, faz a mesma referência, só que ele fala agora que somos servos. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Parece que ele está se contradizendo na sua fala, porque um momento ele fala que nós somos filhos, no outro momento ele fala que nós somos servos de Cristo. Mas essa questão da servidão, ela é basicamente isso. Cristo verdadeiramente nos libertou, porque estávamos debaixo de 2 senhorios, de um senhorio, que era servos do maligno, debaixo da escravidão do pecado. E Jesus vem e nos resgata e diz, eu posso ser seu Senhor, mas para que isso aconteça,
era necessário que você se voltasse para a cruz e falasse: não, eu quero te seguir. Lembra dos 10 leprosos? Todos foram curados, todos levaram um milagre, mas um parou e falou: não, vou voltar. E ele se coloca ali debaixo daquela servidão de Cristo, de Jesus falando: obrigado por aquilo que você fez por mim. E Jesus pergunta: cadê o restante? Não foram todos curados? Só você voltou? Ele: sim, mestre, só eu voltei. E essa é uma forma de você compreender o que Deus está falando quando Ele diz: quando nós somos filhos e ao mesmo tempo nós podemos praticar servidão, que é servir a Jesus, ao senhorio de Jesus. O que Deus está tentando colocar nos nossos corações é que Ele quer nos chamar ao entendimento de que somos servos por amor. Que quando a gente está vivendo a nossa vida dissoluta do jeito que a gente quer, na forma que a gente quer, nós estamos debaixo de uma servidão, de uma escravidão. E quando nós nos voltamos para Jesus como o Senhor, nós estamos dizendo: eu quero ser livre. Aí você vem aqui na frente e recebe a liberdade de Cristo Jesus. Nesse momento você está livre, a palavra é verdadeira sobre você. Aí você vai. Mas chega um determinado momento da sua vida que o que é a grande esperança de Jesus é que você pare e fale: eu não quero só ser livre, eu quero te servir. Eu quero entender o que é esse servir ao Senhor Jesus. Eu quero interpretar. E essa relação de Senhor e servo, ela não é ruim, né? Tem um texto que fala sobre Abraão. Quando Deus começa a falar com ele, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Quando Deus começa a falar com ele, Deus fala para ele assim: você vai gerar. E de você eu vou tirar um primogênito. Ele fala assim, Abraão fala assim: o meu servo é aquele que vai herdar todas as minhas coisas. O meu servo é o meu herdeiro. Abraão, apesar dele ter um servo, ele tinha uma relação com aquele servo que chama a atenção, que é um servo que ele levanta aquele servo para aquele servo ir buscar uma mulher para Isaac mais lá na frente. Ele não era qualquer servo, ele era alguém especial. E às vezes para nós fica um pouco complicado nas nossas cabecinhas de compreender sobre o que Deus está falando. E é importante a gente saber debaixo de qual servidão nós estamos. Porque às vezes nós estamos querendo viver a beleza da novidade do Evangelho do Senhor Jesus em nossas vidas, mas estamos andando debaixo de escravidão ainda. Estamos com as cabeças curvadas. Interessante que quando o povo de Deus ele vai entrar na terra prometida, né? E chegam lá, olha, eles vão lá os espias, e aí Josué e Caleb voltam animados, né? Mas aquele povo começa a olhar e fala: não, é perigoso, é isso, é aquilo. E Deus e eles falam: não, lá os cachos, precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Lá os frutos são frondosos, lá as coisas são boas, lá tudo é perfeito, os rios são maravilhosos. Aí eu gosto de uma palavra que diz assim: mana. A terra mana leite e mel. A terra dá, a terra floresce. Uma coisa que pega fácil. Mas engraçado que o povo estava vivendo tanto debaixo de uma escravidão que o que eles comiam era cebola, batata, pepino, tudo coisas que davam na terra. Eles estavam acostumados a viver curvados para comer. Isso é servidão. E Deus estava tirando aquele povo daquela servidão e falando: não, eu tenho um negócio melhor para você. Eu tenho uma coisa muito boa. Você vai sair dessa condição e você vai viver uma nova condição na sua vida. Confia. É uma terra boa, mas tem gigantes. Vocês vão derrotar a todos eles. E o que aconteceu com aquele povo? Melhor não entrar nessa aí não. Porque eles são grandes. Eles são fortes, eles são numerosos, são gigantes. Eles são
um povo fortificado. Nós, quem nós somos? Nós somos aqueles que colhem cebolas, que colhem batata da terra, que colhem o fruto da terra. Essa mentalidade é uma mentalidade de quem ainda não compreendeu que se tornou servo do Deus Altíssimo. E eles estavam ali vivendo uma condição de servos de Deus. E Deus estava pegando eles pela mão, conduzindo mesmo, arrastando e falando: sai dessa vida. Sai dessa vida. Sai dessa vida. Experimenta algo novo que eu tenho para você. E em todo instante Deus vai fazendo milagres na vida daquele povo, para que aquele povo pudesse compreender que ele tinha uma novidade de vida. É o que Deus tem para cada um de nós aqui. Deus tem para nós uma vida de servi-lo em alegria. Deus tem uma terra que mana leite e mel para cada um de vocês. Uma terra boa. Uma terra onde você vai experimentar os frutos. E você vai deixar de se curvar para você poder experimentar as melhores coisas. Deus tem coisas boas para o povo dele. Só que às vezes a gente levou tanta pancada na vida que a gente não consegue compreender que tudo isso pode ser transformado e mudado. A gente aceita Jesus, mas a gente não muda o senhorio. Deixa o Espírito Santo falar com você. O senhorio continua o senhorio do mundo. As práticas mundanas, porque afinal de contas você tenta fazer conciliações entre as duas vidas. Você tenta andar na praia e andar na cidade ao mesmo tempo. Ou na realidade você tenta andar com a roupa da praia dentro da cidade. Você fica meio estranho. E quando a gente não compreende que a vida da gente é uma vida de renúncia, a gente acha que a gente está perdendo. A gente tem a nítida sensação de que estamos perdendo alguma coisa. Eu estou perdendo tempo, estou perdendo o melhor da minha vida, eu estou deixando de aproveitá-la, eu estou deixando de vivê-la, eu estou deixando... E essa é a mentalidade que o inimigo ele é bom de fazer. Ele vem e ele conseguiu convencer Eva, e essa história não muda até os dias de hoje. Porque a gente não descobre o prazer que é viver debaixo de um senhorio, de um governo. A gente prefere o autogoverno do que dar o nosso governo ao Senhor. A gente vai pontuar algumas coisas aqui. Agora, essa liberdade, ela é voluntária, né? É a maior expressão de amor que um homem pode ter para com o Senhor Jesus. É voltar para Ele e falar: eu escolho viver o que o Senhor tem para mim. Essa é a minha escolha. O Senhor tem para mim. O Senhor tem para mim é o que eu quero. Eu queria pontuar com vocês alguns aspectos dessa renúncia. Alguns aspectos da nossa liberdade, daquilo que Deus quer que a gente viva livre. E alguns protestos que Deus faz. Porque é importante que você entenda debaixo de qual senhorio você está vivendo. E o texto mais básico aqui que a gente vai iniciar é justamente o livro de Romanos, no capítulo 10, quando a gente faz o apelo aqui à frente, e é o apelo que eu vou fazer aqui hoje, não vai mudar. O texto diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Volta no verso 10, verso 9, isso. É interessante que às vezes a gente fala assim: olha, você precisa aceitar Jesus, né? Não. O texto não diz isso. O texto diz que você precisa aceitar ao Senhor Jesus. Vamos lá. Para nós, essa palavra, ela tem muito pouca relevância. E é por isso que a gente não dá muito valor a ela. Ela é muito frágil no nosso conceito. Mas, para aquele povo, para este povo, essa identificação de que eu tenho um Senhor, dizia muita coisa. Porque o povo também dizia: eu sirvo ao Senhor, qualquer outro Deus daquela época. Eu sirvo a tal Senhor, eu sirvo a tal Senhor. E eles estavam falando:
se com a tua boca você confessa que você serve ao Senhor Jesus, é porque Ele tem um senhorio sobre você. Ele cumpre duas coisas em nossa vida. A primeira, a remissão dos pecados. E a segunda, compra. Ele te perdoa e te comprou. É ter um Senhor, é ter um dono. E para nós hoje, dentro da nossa cultura, é difícil, porque normalmente as pessoas nem se referem, né? No meu tempo, minha mãe falava assim, vai lá, pede bênção para o teu avô. E ela falava assim, olha, chame ele por Senhor, não chame ele pelo nome não. Se eu falasse assim, você, não, já... da onde ela estivesse. Não, senhor, é Senhor. O Senhor pode não sei o que, é o Senhor, porque isso identifica o quê? Respeito, reverência. E isso nas coisas mais básicas, né? A gente tem vários militares aqui, e às vezes algum ou outro fala comigo, fala assim, sim senhor. Por quê? Porque é onde isso muito acontece, onde esse senhorio fica evidenciado na nossa cultura, mas o senhorio de Cristo não tem nada a ver com esse. Quando você fala assim, eu sirvo ao Senhor Jesus, você está dizendo, Ele me comprou, Ele me pagou, eu fui rendido por Ele, redimido por Ele, e Ele é o meu resgatador. É uma condição de relacionamento. Ele fala, eu obedeço. Isso é ter Jesus como seu Senhor, é ter a palavra de Deus como nosso guia, como nosso lema, como aquilo que norteia, que faz com que eu ande em cima dessas coisas. E quando você não consegue reconhecer o senhorio de Jesus, você vive perdido, porque você está debaixo de um senhorio antigo, achando que você está abafando, mas no fundo, você está vivendo debaixo de uma escravidão. Podendo ter um reino todo ao seu dispor, o melhor de todas as coisas, o melhor de todos os reinos de Deus. Mateus 13, verso 44, quando Jesus começa a falar do reino dele, ele fala assim, o meu reino é uma coisa tão preciosa, tão valiosa, que quem encontra, vende tudo, vai e compra. Diz assim também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro assim é o reino dos céus, é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Valor. O que Jesus está deixando claro para nós é a respeito dos valores. Quanto vale o meu reino? E é importante essa pergunta para nós, como igreja dele. Quanto vale o reino de Deus na sua vida? E às vezes a gente se depara com questões, perguntas, dúvidas, né? E a gente vai trilhando a nossa trajetória, a nossa missão na terra, e a gente vai vendo assim, não entendeu o que é o reino. Ou eu estou mal explicando, ou não está compreendendo direito. Porque o reino de Deus não é só um resgate de um filho. O reino de Deus não é só um resgate de uma libertação. O reino de Deus não é só um cumprimento, não é um boleto pago, não é uma conta paga. O reino de Deus é maior do que todas as coisas. O reino de Deus não é só o seu marido ter voltado para você. Não é só isso. Não é só a sua esposa ter se firmado e falado, não, a partir de agora eu vou andar com você. Porque se o reino de Deus era só isso, pronto, você já entendeu o que é o reino. E aí você se limita. E a hora que Deus abre uma grande porta, deixa o Espírito Santo ministrar. Quando Deus abre e traz uma bênção sobre nós, quando nós encontramos as melhores coisas do reino de Deus, nós paramos. Esse é o protesto de Deus. Na hora que a conta é paga, na hora que o resgate foi feito, na hora que a libertação acontece, você para. Porque não, agora eu cuido da minha vida. Aí você sai debaixo do senhorio de Cristo e vai para debaixo do senhorio de Satanás. Porque é o curso do mundo.
É o curso natural das coisas. E você deixa de experimentar o reino de Deus, que é muito valioso. E Jesus estava falando, meu reino vale mais do que todas as coisas, vale mais do que todos os seus bens, vale mais do que todas as pedras preciosas. Um homem que encontra o meu reino, ele vende tudo. Como é que eu cresço na profundidade desse amor para com Jesus? Como é que eu faço para crescer? Pastor, então tudo bem, você está falando tudo isso. Como é que eu sinto esse amor? Como é que eu faço para experimentar isso aí então? Porque para mim ir até ali só, é ir até o meu concurso. Dali para frente eu nunca imaginei que eu ia continuar nem andando com ele. Estava só até o meu salário melhorar. E já melhorou agora. Como é que eu faço? Você faz como o dia de hoje. Você para um pouco tudo e começa a reconhecer o que ele fez por você. Não vai só até onde o nosso olhar vai. Aliás, as grandes coisas da nossa vida, elas não estão baseadas no que vemos, é justamente naquilo que nós não vemos. As coisas mais preciosas que vão fazer de nós grandes homens, grandes mulheres de Deus, não está naquilo que você contempla. Está naquilo que você não percebe, naquilo que você não vê, nas interferências que Deus, quando usa a sua vida para alcançar alguém que está precisando. Mas nada disso pode ser feito por obrigação. Tudo isso tem que ser feito por amor. E se você não consegue entender o amor que Jesus tem por você, você precisa olhar para a palavra de Deus e começar a compreender o sacrifício que foi feito. Porque culturalmente, a sua vida diz para você, governe você a si mesmo. Retém o que é bom. Retém o que é bom da Bíblia. Você sabe que tem muita gente que pensa isso ainda. Coloca parênteses dentro da palavra de Deus. E o Espírito Santo está protestando contra você. Não ponha parênteses na palavra do Senhor. Viva ela integralmente. Já dá muito trabalho, já vai dar muito trabalho para a gente cumprir muita coisa. Imagina se você fizer reservas. Sabe, tem uma passagem da palavra de Deus, está no livro de Jeremias. Jeremias 2,13. Foi o último texto lá que Israela falou para mim. Você pode usar isso aqui, amor. Tem tudo a ver. Deus chega para o povo dele e começa assim, porque o meu povo fez duas maldades. Tem uma tradução que diz assim, meu povo fez 2 crimes. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? A palavra de Deus, o que ele está dizendo aí é, o meu povo me deixou. O meu povo deixou de experimentar de mim que eu sou a água viva. Que eu sou aquele que flui. Eles deixaram de experimentar o meu rio, a minha presença que é constante na vida deles. A gente, quando observa um rio, você não sabe a água que está passando ali naquele momento, ela entrando e saindo, o rio não muda, o rio não transforma, mas a água nunca é a mesma. Você pode abaixar quantas vezes você quiser e pegar um copo e abaixar outro copo, não é a mesma. É um outro timing de água. Mas é o mesmo rio. Esse é Deus na sua vida. Todo dia Ele tem algo novo para você. E o protesto de Deus é, eles cavaram cisternas rotas. Ou seja, cisternas que não retêm água. Cisternas rachadas que tentam me aprisionar, que tentam aprisionar a água para poder beber, mas aquela água não surte nenhum efeito. Ou seja, irmão, você só vai ser saciado na palavra de Deus. Porque se tivesse tudo muito bem com você, você estaria 100% vivendo essa plenitude dessa palavra.
E às vezes, tudo aquilo que a gente mais deseja é aquilo que parece que está mais longe, porque você não está percebendo que você tem que aprender a ir na fonte. Buscar na fonte é o segredo. Conhecer a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa nortear você, a ponto de levar você a ser saciado na sua busca. Sabe por que a gente fica nervoso? Porque a gente não conhece a Bíblia. Sabe por que a gente fica triste? Porque a gente ainda não conhece a Bíblia. Sabe por que as coisas às vezes nos marcam a ponto de deixar a gente pirado? Porque a gente ainda não está exercendo a confiança plena na palavra de Deus. O Senhor, Ele quer nos legitimar. E para que você possa ser legitimado, você precisa entender que você foi perdoado, que você foi comprado. Efésios 1:7. Houve remissão na sua vida. E curioso que a palavra fala que essa remissão, ela tinha um sentido todo comercial. Para aquele momento, para aquele momento de Cristo, era um sentido comercial. Mas para nós hoje, o sentido dessa remissão, ela é espiritual. É quando alguém vai e compra, paga a conta. Quanto custa? Já ficou feliz porque alguém pagou a sua conta? Sim ou não? Levante sua mão. A gente fica como os que sonham, né? Quando alguém vai lá e fala, já está pago. É muito bom. É uma dívida. É uma dívida que alguém foi lá e saciou você, pagou a conta. Quanto custa para você ficar liberto dessa dívida? Aí Deus vai lá e confirma. Está pago. E eu gosto de um texto que a gente fala até pouco aqui, e se fala muito pouco de salvação dentro da casa do Senhor, e eu quero de tempos em tempos, como estou fazendo hoje, e sinto que foi o Espírito de Deus que falou para mim, que apesar de nós termos uma grande massa salva, nós precisamos compreender o que compõe essa salvação, porque se você não sabe o que compõe a sua salvação, como é que você vive no ambiente do reino de Deus? Está no livro de Colossenses, no capítulo 2, verso 14, ele fala de uma coisa tremenda, diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, existia uma dívida que era contra você, porque Adão e Eva pecaram ali, naquele lugar, e não era para eles terem pecado, e naquele dia eles deram autoridade para Satanás exercer domínio sobre o homem, a qual de alguma maneira era contrária e tirou do meio de nós, cravando aonde, irmão? Na cruz. É como ele pega aqui, ó, qual é a conta? Ele tomou de Satanás e levou na cruz e falou, é esse o preço? Eu subo, está aqui, e na cruz está sua cura, na cruz está seu favor, na cruz está seus filhos, está a virada de vida que você espera, na cruz está a mudança, a transformação da sua mente, a libertação de toda a ansiedade, para que você tenha paz. Cristo Jesus é melhor do que sexo, é melhor do que os prazeres que você busca no mundo, vale mais do que tudo, vale mais que beleza, vale mais do que riqueza, vale mais do que ser auditor fiscal, vale mais do que tudo, vale mais que seu filho, vale mais do que seu marido, vale mais do que tudo. O que ele fez na cruz mudou a nossa história. Por aquilo que ele fez. Sabe, Deus estava falando comigo essa semana no carro. E parece que entrou sabe esse sonzinho aí que eu gosto, que eu peço para eles colocarem? Vocês ouvem esse som? Ouve, né? Ou é só eu que ouço? Parece que teve assim, sabe quando o tempo para? Tum! Quem já mergulhou sabe, fica lá embaixo da água, você não ouve nada. Se não tiver ninguém do lado de fora, você está mergulhado assim, vem um silêncio.
E eu entendi que Deus estava falando, me chame mais por pai. Me chame muito mais por pai. E ensine o meu povo que eu sou pai. E que eu amo. E aí as lágrimas já vêm, né? E as coisas já começam a ficar mais turvas. Mas vai uma paz dentro do meu carro, assim. Amém, Senhor? É isso aí, eu sei disso. Eu falava coisas para ele, eu tenho certeza que foi uma resposta. A gente precisa agradar ao Senhor por amor. A gente não pode querer ter uma relação com o Evangelho do Senhor por aquilo que Ele pode fazer. O que Ele pode fazer, irmão, vem engatado em você por aquilo que você é. Não precisa fazer força. Vem puxando. Quando você anda, o negócio anda atrás de você. Todos os favores que Deus tem para nos dar, todas as bênçãos que Ele tem para derramar, tudo aquilo que Ele tem para cumprir na sua casa espiritual, na sua vida, na sua família, vem atrelado a você. Você não precisa fazer força, você não precisa se cansar. O Evangelho não é para se cansar. Se você está muito cansado, se você está muito abatido, cansado por aquilo que você está ansiando e às vezes não aconteceu, você ainda não está em paz. Você ainda não entendeu que é Ele quem fez, não somos nós. Nós recebemos a graça de graça, que é a graça que é imerecida. Você não merecia, mas você recebeu. É importante para eu e você compreender que quando nós confessamos ao Senhor, o senhorio deles, nós estamos nos colocando debaixo de uma servidão. E essa servidão, irmão, não é escravidão mais. É o voluntariado de você dizer, eu quero viver o seu senhorio. E Jesus começa a ensinar a você como Ele quer que você viva. O que você quer, como Ele quer que você pense. Quais são os planos que Ele tem para você, para a sua casa, para a sua família. As coisas não se limitam só em nós. Hoje em dia, as pessoas pregam assim, crê somente, visualiza, não é isso? Está na moda? Vê isso, vê aquilo, você fica vendo um monte de coisa e parece que Deus está lá no céu falando, pronto, agora que você viu tudo isso, eu vou lhe dar. Isso não é evangelho. Evangelho é arrependa-se. Arrependa-se. E depois crê. Sabe, irmão, e esse arrependa-se é mais ou menos isso aqui, ó, você olhar para si. Você vai olhar para dentro do seu coração e fazer as devidas avaliações. É lamentar um homem pecador e pequeno que você é, para você parar de buscar saciar só aquela sede que serve às vezes só para o domingo. É aquele copo com água, irmão, que é servido aqui, você vem, toma, maravilha, você se desfruta, mas você não tem mais nenhuma relação com Deus durante a semana. Você não o busca. E quando Deus fala assim, eu quero que você compreenda que eu sou seu pai. Quando Ele está falando pai, Ele está falando, eu quero me relacionar com você. Eu não quero ser o pai. Qual é o filho? Qual é o pai que quer um filho que chega perto dele, fala, olha, me dá isso. Aí você dá e ele vai embora, nem agradece. Quem tem filho assim? Todo mundo tem filho assim. Eles são egoístas. E não se engane você que é mamãe. Viu? Ele te obedece porque você dá comida. Ele ainda não te ama. Quando ele tiver liberdade, aí você vai descobrir o que é amor. Se ele se voltar, falar, eu quero obedecer você. Ou então quando ele perguntar, quando você der a opção para ele, escolha para ele, e ele falar assim, pai, o que é melhor para mim? Isso é servir ao Pai. Quando Deus dá tudo que você quiser fazer, pode fazer. Todas as coisas são lícitas. Todas as coisas convêm, mas nem todas são lícitas. Aí você para e fala assim, opa, eu quero agradar. Quando você vira e fala, pai, qual é o melhor para mim?
nesse momento, o senhorio de Jesus está sobre você. Você entende isso? Deixa o Espírito Santo ministrar. A chave disso o que é? É o amor. É o amor que vai fazer você fazer isso. Não tem obrigação, não tem habilidade humana que faça um homem servir a um Deus que não seja por amor. E quando a gente começa a ter a compreensão de que servirmos por amor, a gente vai entrando debaixo do governo. E quando você entra debaixo do governo, ele começa a mostrar para você o que ele quer fazer. O que ele tem de revelação para você. E às vezes a gente pensa assim, que Deus, presta atenção, que Deus tem um pensamento a nosso respeito. E você fica assim, a gente fica tendendo a interpretar o que Deus pensa sobre nós. Será que Deus está pensando que eu sou um pecador? Eu não vou lá, vou na frente, porque essa semana eu vou pecar de novo, eu já me conheço e tal. A gente fica tentando interpretar o que Deus está pensando a nosso respeito. O tempo todo, e o povo de Israel fez isso o tempo todo. O tempo todo, e o inimigo ele vai brecando você. Aqui comigo, irmão, o inimigo ele vai brecando você, porque ele vai dizendo para você, você não pode, você não é, você não foi escolhido, olha isso, olha a tua vida, olha aquilo. Ele vai aprisionando você, e você não abre, você não expande, você não cresce, porque você não entendeu, que não é por você, é pela cruz, é pelo sangue que foi vertido. Tá certo, você talvez até não mereça, segundo o que eu penso, mas Deus não pensa assim. Graças a Deus, você pode dar falar graças a Deus, graças a Deus eu não estou na tua mão, porque nós temos a nossa própria justiça. Temos ou não temos? Temos sim, irmão, nós temos a nossa própria justiça, mas isso não importa. Falei isso aqui quinta-feira, né? Deus não vê diferença entre um homem e o outro. Por quê? Porque é pela graça. Tudo pela graça. E a graça é de graça. Ele não olha para nós, ele não pede conta. Ele não pede conta, ele simplesmente diz, é de graça. E a gente abusa dessa graça, porque a gente acha que em nenhum momento essa graça ela é infinita, mas vai chegar um momento em que você vai ter que entender o senhorio dele e se relacionar com ele de um jeito como pai. E Deus espera que você fique de pé diante dele para ele falar com você. Deus não quer que você se curve ou ande como o povo que estava ali diante da melhor terra e estava falando, não, quero voltar a buscar o meu alimento no chão. Deus está falando, não, eu tenho coisa melhor para você, mas você vai ter que vencer os gigantes. Tenha de bom ânimo, bora, avança, cresça, amadureça, pense. E às vezes a gente tem tudo por perda. A gente acha que o tempo todo o inimigo está tentando roubar de nós alguma coisa, tentando tirar de nós o melhor, e você fica confuso. Irmãos, está cheio de cristão assim. Cheio de cristãos assim. E cheio de pessoas que falam, se eu entrar nessa sua religião, eu não posso mais tomar minha cerveja. Que preocupação tremenda, irmão. Eu fico imaginando os céus, os anjos correndo. Ele toma Taipava. Taipava é do... Não, ele toma a Heineken. Que preocupação os céus estão. Mal sabe você, irmão. Se você não levantar a mão para Jesus, você vai tomar uma cerveja mais quente. E cerveja quente é ruim. Se é que tu me entende. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 36. Entenda que o amor do Senhor Jesus nos constrange. Leva nós a ter revelação de quem Ele realmente é. Isso é liberdade. Romanos 8,36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Gosto do apóstolo Paulo, ele falava, eu já tenho por perda. Para mim,
Não há mais para onde correr. A minha entrega, ela é total. Mas ele sabia o que era esse amor. E é interessante que esse Paulo, esse cara, ele fala assim, no começo da conversão dele, ele fala que ele era servo, que ele estava a serviço de Jesus e papapá. No final da vida dele, ele fala assim, eu que sou o menor. Ele entendeu, ao longo da caminhada, é como eu e você. Como nós estamos aqui ao longo da nossa caminhada, e nós vamos começar a entender o senhorio dele, e ele vai crescendo, né? Não é isso, não sei o que cantar aqui hoje, que eu cheguei agora, mas é que ele cresça e eu diminua. É o tempo todo, isso ele vai ficando maior, maior. E quanto mais reverência, quanto mais você deixa Deus ser o seu Senhor, deixar de ter o seu autogoverno e entregar o seu governo nas mãos dele, aí você está experimentando, começa a querer experimentar a plenitude do Evangelho. E é justamente isso que Deus está querendo conosco. É tirado a sua mão, Ele quer que você quisesse, não sei se é assim, que você entregue para Ele aquilo que Ele te deu de graça. Que é justamente o fato de eu reconheço, então eu quero andar nos teus caminhos, como eu faço? Eu sou o pior, já vou logo falando que eu sou o pior dos pecadores. Ele, tudo bem, é contigo mesmo que eu quero. Eu não vim para os sãos. A entrega, ela é total. Filipenses 3, verso 7 e verso 8 diz uma coisa legal. Eu gosto. Como está escrito, opa não, volta. Ele diz assim, mas o que era para mim, o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência, olha só, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Ele experimentou, tudo bem, vamos lá, vamos fazer a ressalva. Pô, o cara já estava andando, ele já estava experimentando, ele já estava entregue, ele estava prostrado, ele estava rendido. Esse é o nível que eu espero que nós possamos chegar um dia, irmão. Que é o ponto dele falar assim, olha, eu tenho por perda todas as coisas, só pelo fato de eu ter conhecido o senhorio dele na minha vida, já é o suficiente para eu abrir mão de quem eu sou, pelo qual sofri perda. E Paulo perdeu, não é? Todas as coisas, ele considera isso como escória, nada, lixo. Porque ele conheceu Jesus. Percebe? É um balizamento do nível de amor. A gente fala, puxa, está longe, né, pastor? Estamos longe, nós estamos longe. Por onde começa? Chamando ele nessa noite de seu pai. Começa a diminuir a distância. Começa a diminuir a distância. Quando a gente começa a conhecer a Deus, e isso está na nossa cultura, ou por uma igreja católica, ou por uma avó, uma tia, ou uma reza, ou qualquer outra coisa, a gente começa a perceber que ele está longe. E aí a gente vem para o Evangelho, a gente descobre que Jesus está perto, mas que o Pai, ele é severo, ele é meio bravo, é melhor não se meter com ele. Mas não é nada disso. O Pai está perto. O Pai está bem perto. E o Filho está revelando quem é o Pai, e o Espírito está confirmando no seu coração. Diminua a distância. Sabe, irmão, sabe por que nós somos muito tentados? Sabe por que a gente está muito embriagado ainda com as coisas dessa terra? Porque nós estamos distantes. A distância produz esfriamento. Eu aqui pertinho eu vejo essa cruz grande. Mas quando eu estou ali eu já falo, puxa, eu podia ter feito uma cruz maior. Quando eu estou lá eu falo, o meu sonho é ter uma cruz imensa. Vai ter um tempo, ela vai ficar um tempo aqui. Para a gente poder usar ela, usamos ela no final do ano. Porque Deus também falou comigo. Falou, eles precisam saber o que foi feito na cruz. Porque quando você não dá valor ao que foi feito na cruz, você não valoriza o sacrifício de Jesus. Tem um povo, uns irmãos, eles são os monávios.
monávios. Eles começaram a buscar o Senhor, isso não é historinha, tá? Você pode pesquisar lá. Eu vou ao resumo, tá? Eles começaram a buscar o Senhor de um jeito que o avivamento veio sobre eles. Eles iniciaram um culto de oração que durou 100 anos. Ininterruptos. Só trocava o povo. Tem estudioso que diz que foi 120 anos. É como se a gente deixasse aquele portão aberto, o ar torando, e 120 anos sempre tivesse alguém aqui dentro clamando, buscando a face de Deus. Ininterrupto. Eu não queria nem ver a conta dessa luz. Porque ela já vem alta. Imagina 120 anos, irmão. Pessoas nascendo dentro de um contexto. 2 desses caras que estavam dentro desse contexto, eles ficaram tão embriagados pelo sacrifício de Jesus, por amor, irmão, que eles falaram, eles tinham uma ilha na Índia, que só tinha escravos, e tinha um senhor lá, e eles pediram para aquele senhor, nós queremos evangelizar na sua ilha. Aí o senhor falou assim, não, quero vocês aqui evangelizando, falando de Jesus aqui dentro não. Aí a única forma de vocês entrarem aqui é como escravos. Aí eles falaram, e se a gente for como escravo, a gente pode ficar? Pode, tudo trocando carta. Aí o dono da ilha ainda falou assim, eu compro vocês, mas eu não pago a passagem. Não tem problema, nós vamos pagar a passagem. A partir de agora nós vamos ser escravos. No dia da subida deles no navio, ninguém entendia aquilo. Por que vocês estão fazendo isso? É a última vez que você vai ver sua família. É a última vez que você vai abraçar seu filho. A última vez que você vai ver a pessoa que você mais ama. E fazemos isso porque Ele fez primeiro por nós. Ele primeiro se entregou. Ele primeiro fez. E Ele me comprou. E eu pertenço a Ele. Então eu vou. Essa é a chamada deles. Essa era a vontade que Deus tinha para a vida deles. Mas isso identifica para nós amor. A entrega, o amor. Realmente isso nos constrange. E interessante que alguns têm a palavra de Deus como acusadora. Mas a Bíblia, ela não te acusa. Ela te ama. Ela te recebe. Ela não aponta pecado. Jesus não apontava o pecado. Jesus falava assim, vem, eu perdoo você. O novo dono, ele não trata você como escravo. Mesmo quando você fala assim, eu quero ser o teu senhor. Eu quero o teu senhorio na minha vida. Você não vai ser tratado como servo. Você vai ser tratado como filho. E esse é o maior de todos os benefícios. Porque na verdade, você foi comprado. Você vai ser tratado como família. Lá no texto lá, quando a gente estava falando lá, a condição do povo de escravidão, o povo hebreu, ele só poderia ser liberto se ele fosse hebreu, estivesse na condição de escravo, só no 7º ano. No 7º ano ele ia sair livre. Ou então, depois de 50 anos, a cada 50 anos, existia ali uma libertação geral. Quer dizer, se ele tivesse pegado o ano 1 dos 50, ele ia passar muito tempo escravo. Quando tudo isso pode mudar? Quando Jesus chega. E foi o que ele fez na sua vida. Jesus chegou, irmão. Ele chegou para mudar a sua história. Ele chegou para dizer para você que eis que tudo se faz novo. E Ele quer que você viva na terra prometida. Ele quer que você herde o reino dEle. Ele quer que você viva as plenitudes do Evangelho. E Ele não te lança isso em rosto. Mas Ele está também dizendo para você, você precisa entender quem sou eu na sua vida e o senhorio que eu quero exercer sobre a sua vida espiritual, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus negócios. A gente tem falado sobre honra aqui. Um assunto bom, muito bom. E a gente só consegue viver a honra se a gente tiver amor. Porque ninguém lança a mão de nada que tem no bolso
ou qualquer outra coisa que tenha bens para poder partilhar, se não tiver amor no coração. E é justamente isso que Deus está falando para muitos de nós aqui nessa noite. Deus tem uma terra que emana leite e mel, uma terra boa. Não escolha as cebolas, não escolha as batatas mais, escolha os frutos. Peça para o Senhor Jesus para você viver os frutos da bênção, da terra prometida, da terra que emana leite e mel. Sabe, irmãos, quando Jesus estava conversando com Pedro, e Pedro diz, eu darei a minha vida pelo Senhor, eu entrego tudo pelo Senhor. E aí Jesus, um pouco mais à frente, começa uma conversa com Pedro, a gente bem conhece, e ele fala, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Aí na última pergunta, Jesus usa um termo, né? Que ele fala, filéu, você só tem um amor de amigo para comigo? Aí Pedro abaixa a cabeça e fala, eu te filéu. Aí Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Deus está falando para nós? Deus está falando para nós assim, eu sei que você ainda não entendeu a dimensão do meu amor que eu tenho por você. Mas eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Porque na caminhada, você vai saber quem sou eu. E às vezes a gente não quer fazer nada dentro da casa do Senhor ou fora da casa do Senhor. A gente não quer apresentar o Evangelho para ninguém porque a gente está esperando primeiro alguma coisa grandiosa acontecer nas nossas vidas. Ou então a gente está fazendo aquela manutenção para que nada de ruim aconteça. Que o inimigo não chegue na sua porta ou faça qualquer coisa que você fale, meu Deus, estou sendo atacado. Aí liga para o pastor. Estou sendo atacado aqui. O que eu faço? Já era para você saber o que tinha que fazer. Manda ele embora. E quando a gente não conhece o básico, é porque a gente ainda não está experimentando quem é que está do nosso lado. Quem é que está nos protegendo? Quem é que está nos guardando? Quem é que está dizendo para você, pode avançar, eu vou garantir você. Pode falar, não fica com medo não. E às vezes o inimigo está aprisionando você, aprisionando sua casa, aprisionando sua família, porque você ainda não se levantou. Você ainda não exerceu o senhorio que está sobre a sua vida, que é o exercício, o senhorio de Jesus. Você tem um senhor, você tem dono. Você foi comprado. O pior que pode acontecer com você, sabe o que é? É você morrer. Morre o seu corpo, mas sua alma continua e seu espírito volta para Deus. Você é um ser eterno, irmão. Ser eterno. Um ser que foi criado para glorificar a Deus, para ter uma relação com Ele, mas o seu destino está traçado, está predestinado. Você vai para o céu. Amém? Só vai para o céu quem falar amém. É maravilhoso esse culto. O pessoal, todo mundo entregue. Pense bem, irmão, porque o que Deus está transformando nas nossas vidas, o que Ele está tirando de nós, é justamente essa resposta. É justamente mudando o cativeiro para que você possa compreender para onde Ele está levando você, o que Ele quer de você e quais são as atitudes que Ele espera que você tome. Deus não está esperando a sua perfeição, Deus está esperando que você realmente diga para Ele, o Senhor é o meu Senhor. Porque aceitar quem pode fazer todas as coisas, todo mundo aceita, né, irmão? Aliás, esse é um apelo que nós fazemos às vezes, né? Nós evangelizamos errado. Porque, olha, Jesus vai curar você, então talvez Jesus não cure, mas talvez você morra salvo. Já é um bom negócio. Sim ou não? Pode ser que você... Mas se Ele curar você, o que você vai fazer com essa cura? Tem cura, irmão, que leva a gente para longe. Tem dinheiro que nos afasta. Em vez de nos aproximar, nos afasta. Tem bênção que não é bênção. Parece bênção, só que a gente não sabe lidar com ela. Aí a gente erra. Nós precisamos entender aquilo que vai gerar uma resposta de amor em nós.
2 Coríntios 5,14. Os irmãos do louvor podem subir. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E eu gosto disso aí, que o amor dele nos constrange. E essa é uma boa oração para você falar, para você pedir. Senhor, eu quero ser constrangido pelo seu amor. Eu quero entender isso de fato. Eu quero experimentar aqui, ó, no meu couro. Que eu sei que o Senhor me constrange. Eu sei que o Senhor me levou a um entendimento. Eu sei que o Senhor fez com que eu percebesse o homem falho que sou, o pequeno homem que sou, mas eu sei que o Senhor tem um resgate. E é esse resgate que você precisa usufruir dele, andar debaixo disso, andar debaixo de um novo governo, andar debaixo não mais do seu autogoverno, ou não cavando para si cisternas rotas. E às vezes é muito mais fácil você buscar várias coisas no YouTube, vários vídeos no YouTube, várias palavras, eu ouço, eu estou ligado no reino. Está nada, irmão, você está comendo o que o outro está dando, e às vezes nem é isso que Deus quer que você coma. Você não perguntou para Deus, o que o Senhor quer comigo? E às vezes a gente fica assim, Senhor, olha isso, essa palavra maravilhosa, é verdade, tem muitas palavras boas, mas nós estamos vivendo só a ponta de um iceberg, de um turbilhão de famosos gospel que vão chegar por aí. E está cada vez mais chegando, cada vez mais. Mas se você não tiver uma relação com Ele, que é como Deus falou, eu tenho duas coisas, meu povo me deixou, eu sou a fonte. Eu sou a fonte. E às vezes você está fazendo um homem uma fonte. E Deus está protestando, não faça isso. Vocês estão cavando cisternas rotas, não retém água. Não é isso, irmão. Quando Deus fala uma coisa, irmão, eu passo tempos pensando naquilo. Porque quando Ele fala, parece que não é uma voz. Diz que Ele rasga o homem. Fala assim, sou seu pai. Ensina o meu povo que eles têm pai. Deus não divide a glória dele com homens nessa terra. Não vai dividir, irmão. Não vai dividir. Você vai aprender com muitos homens. E eu sou um deles. Você vai aprender, está aprendendo. Mas chega uma hora na sua vida em que Deus vai falar assim, agora você vai para servir. Você vai para dar. O culto não é para receber. O culto é para você dar. O que você vai dar? O que você vai entregar? Seu louvor, sua adoração, sua grana, seu tempo, seu melhor momento. Essa consciência, quando chega em você, você começa a viver um outro nível de intimidade. Porque aí a instrução vem do alto. Feche seus olhos. O amor do Senhor nos constrange. Ele te ama tanto, irmão. O que Ele está pedindo para você é assim, eu quero que você me chame de pai. Eu sou seu pai. Eu não sou um Deus que só trouxe uma bênção para você. E agora você fica de olho esperando o culto acabar para você correr para aquilo que você quer fazer. Quando eu começo a ensinar você, abre os seus ouvidos. Deus protestou lá no livro de Malaquias, lá no começo. Se eu sou o Senhor, cadê minha honra? Onde é que eu estou sendo honrado?